Olá, meus amados e meus queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-lo a você, a sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração. Não só hoje, não só agora, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você carinhosamente, bondosamente, que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando poderosamente no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo em um período de muitas festas pagãs. Pessoas oferecendo sacrifício a deuses estranhos, se curvando perante a deuses estranhos que não existem, prestando adoração, sacrifício a deuses que não merecem sacrifício, que não merecem adoração. Deuses que têm pé, mas não andam. Tem mão, mas não apalpam. Tem olho, mas não vê. Não sabe das minhas necessidades. Não sabe das tuas necessidades. Não sabe do que você precisa, do que você necessita. Deuses que para se mover de um lugar para outro é necessário ser transportado, ter auxílio de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Não vale a pena se prostrar, adorar, se curvar ante esses deuses que não sabe do que você precisa, que não tem autoridade para resolver os teus problemas, que não pode te socorrer na hora da tua maior aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, servir deuses como esse não vale a pena. Deuses que estão mortos e não podem fazer nada pela sua vida. Louvado seja Deus. Por isso eu estou aqui, nesta oportunidade, para te apresentar um Deus vivo. Um Deus que conhece as minhas e as tuas necessidades. O Deus que ainda que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e após a sua ressurreição, declarou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu não estou falando para você de um Deus que, para ser transportado de um lado para o outro, é necessário ter ajuda dos seres humanos. Eu estou lhe falando de um Deus que, quando quer fazer, quando quer realizar algo na vida de alguém, quando deseja e pretende te abençoar, ele não necessita de opiniões, não, senhores. Eu estou lhe falando de um Deus que está vivo, assentado em um alto e sublime trono. Louvado seja
o nome do Senhor. Eu estou lhe falando de um Deus que conhece as tuas aflições, conhece as tuas necessidades. Eu quero te apresentar este Deus que não está morto, não está mais crucificado, não, senhores. Ele não está mais em uma cruz. Louvado seja Deus. Ele ressuscitou e está vivo. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, meus queridos irmãos, vale a pena servir um Deus que conhece as nossas aflições, que sabe daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos. Ele mesmo declarou na sua palavra que antes que a palavra saísse dos nossos lábios, ele já sabe do que eu e você necessitamos. Nós servimos um Deus que conhece cada fio do nosso cabelo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos um Deus vivo. Louvado seja Deus. E é esse Deus que eu pretendo lhe apresentar. Em vez de você estar oferecendo sacrifício a Deus que não podem, a deuses, não Deus, a deuses com D minúsculo, que não podem resolver o teu problema, que não podem resolver a tua situação. Louvado seja o nome do Senhor, que no momento do seu maior aperto, ele não tem nada para fazer por você, não tem nenhum benefício a te oferecer. Não vale a pena servir um Deus como esse. Por isso que eu estou aqui para te apresentar o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que, como já lhe disse, ainda que morreu, ressuscitou e está vivo para os séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso que você que está em casa, você que tem uma Bíblia no seu dispositivo, por gentileza nos acompanhe. Jó 19, 25. Veja o que nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Porque eu sei, isso aqui são palavras de Jó. Todos nós conhecemos, sabemos a aflição que Jó passou. Todos nós conhecemos a história de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Jó viveu, passou os momentos de maiores dificuldade da sua vida, mas que em nenhum momento se achou, se considerou desamparado por Deus. Por quê, queridos? Deus não desampara. Deus não abandona aqueles que servem a Ele de todo o coração. Aqueles que buscam a sua presença. Aqueles que almejam andar na sua presença. Aqueles que permanecem firmes, mesmo diante de lutas, de provas, de adversidade, de aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que buscam a providência de Deus, jamais o Senhor vai o desamparar. Bendito seja Deus. Então, queridos irmãos e minhas irmãs, eu preciso que você entenda a grandeza do Deus que você serve. E você que ainda não teve encontro com esse Deus, você que ainda ou conhece esse Deus apenas em nome, porque Jó não conhecia Deus, Jó veio conhecer a Deus depois de algumas tarefas que ele enfrentou, de alguma batalha que ele viveu, de algumas aflições, é que Jó de fato teve conhecimento do nosso Deus. Você que ainda não teve essa oportunidade, esse momento, este encontro com o Senhor, eu desejo que você procure a conhecer a Deus. Procure a conhecer o Deus vivo. O Deus vivo, Deus com D maiúsculo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as palavras de Jó foram essas, porque eu sei.
Jó tinha absoluta certeza que diante da sua aflição, diante do seu problema, diante da sua situação, Jó não estaria ou não estava desamparado. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes soa na nossa cabeça pensamentos como esse. Às vezes, diante de alguns problemas, diante de algumas aflições que passamos no nosso dia a dia, às vezes nós achamos que estamos sozinhos, que estamos desamparados, que estamos desprotegidos, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas isso são pensamentos nossos, são coisas da nossa cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não nos esquece, não nos abandona, muito menos nos deixa só. Ele está conosco. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jó, aqui ele faz um relato a Deus, agradecendo a Deus pelos momentos em que ele viveu, no momento em que achou que estaria desamparado, que estava desprotegido, ele pôde contemplar o agir de Deus, ele pôde ver a providência de Deus sobre a sua vida, ele entendeu que não estaria sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele creu, ele sempre entendia que por mais que ele estivesse passando por aquele momento, por aquela aflição, o Senhor estaria com ele. Como já lhe disse, o Senhor não desampara aqueles quem por ele clama. Louvado seja Deus. Então Jó faz esse relato dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. O meu Redentor. Primeiro, eu quero lhe dizer que o Redentor desta igreja, do povo de Deus, o Redentor do povo de Deus, ele está vivo. São afirmações das Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, é as Escrituras que estão dizendo que o nosso Deus não está mais crucificado, não está mais sepultado, o nosso Deus está vivo. E se ele está vivo, ele está no controle da minha e da sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele está vivo, ele batalha por mim e por você. Se ele está vivo, louvado seja Deus, confie a sua vida a ele. Não entregue a sua vida, não se prostre, não adore, não tenha sacrifício a um Deus morto, porque muitos nesse período estão adorando, como já lhe disse, deuses que estão mortos. Mas nós, servos de Deus, adoramos um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó aqui está relatando com toda segurança, com toda convicção, louvado seja Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para testemunhar disso aqui, para relatar isto aqui, com toda segurança, louvado seja Deus, é preciso o ser humano ter convicção do Deus que ele serve. É necessário que o ser humano, louvado seja o nome do Senhor, compreenda, entenda a dimensão do Deus em que ele serve. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso o ser humano ter uma fé equilibrada. É preciso o ser humano ter raízes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos de nós, com pouca aflição que passamos, por uma coisinha tão pequena, a gente já nega a nossa fé. A gente já desiste da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou lhe dizendo isso porque a história de Jó
O sofrimento que Jó passou não foi fácil, louvado seja Deus, mas ele venceu. Por quê? Porque ele colocou o Senhor no centro da sua vida. Louvado seja Deus. Jó entregou as suas causas na mão do Senhor. E você tem feito igualmente? Você tem agido igual a Jó? Louvado seja o nome do Senhor. Que em meio ao sofrimento, que em meio à luta em que viveu, em que passou, não blasfemou contra o seu Deus? Você tem depositado a sua confiança no Senhor? Porque o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Louvado seja Deus. Então, se você ainda está vivendo alguma situação e esta situação ainda não chegou ao seu destino final, você está lutando, remando em meio a uma maré, uma correnteza, e você está perdendo o controle do barco, coloque as suas causas nas mãos do Senhor. Confie ao Senhor que possa resolver o seu problema. Louvado seja Deus para todo sempre. Então Jó testifica aqui que o seu Redentor está vivo. E que por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Muitas pessoas estão praticando coisas horrendas aos olhos de Deus. Muitas pessoas estão achando que estão passando despercebido na presença do Senhor. Muitas pessoas estão achando que o que eles estão praticando, o que eles estão fazendo, louvado seja o nome do Senhor, Deus não está levando em conta. Meus queridos irmãos, muitos de nós vamos ser surpreendidos com Deus. Louvado seja Deus. Mas que bom que o Senhor não tem o pensamento humano. Deus não olha para o tempo da ignorância. Mas tudo que estamos vivendo são coisas que estamos vivendo pelo castigo, pelos nossos atos, por aquilo que cometemos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu vou lhe dizer algo. Ninguém pode escapar dos olhos de Deus. Provérbios 15:3, se não me falha a memória, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e as coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, não há como se esconder do olhar de Deus. De um Deus que não tem utilidade, você pode se esconder. De um Deus que não vê, tem olhos, mas não vê, você pode se esconder. Mas da presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, não tem como nós nos esconder. Então Jó está relatando nesse versículo, nos mostrando que o Redentor da igreja, que o nosso Redentor, que o meu Redentor, que o seu Redentor, não está mais crucificado em uma cruz. Não está mais dentro de um túmulo. Ele está vivo. Louvado seja Deus, e que por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja Deus. Perceba-se que nós temos um Deus que cuida de nós. Irmão, mas o cristão às vezes passa momentos difíceis na sua vida. Às vezes o cristão passa momentos de decepção na sua vida. Às vezes o crente ele desanima, ele para na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é porque muitos não sabem o poder, a grandeza, a soberania que há no Deus em que ele serve. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, é necessário, é preciso que nós a cada momento buscamos intimidade com nosso Deus. E quero lhe dizer mais.
as suas, as nossas causas não é nossa. É do Deus vivo. É Ele quem peleja por nós. É Ele quem luta por nós. Ah, irmão, mas estão se levantando gigante adversário contra a minha vida. Não se preocupe. Louvado seja o nome do Senhor. Não lute pelas tuas forças. Não ponha a mão onde Deus quer agir. Onde Deus quer operar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você pode arcar com consequências maiores. Então, meus queridos e amados irmãos, para nós encerrarmos esta breve reflexão da palavra de Deus, eu pretendo, eu almejo, eu necessito que você analise com bastante precisão tudo o que foi comentado, tudo o que foi falado aqui e veja se essas palavras não têm sentido. Veja se você não está vivendo uma situação semelhante. Veja se o momento que você tem vivido, passado, distante, longe da presença de Deus, tem resolvido o seu problema. Louvado seja Deus. Veja se você adorando a outros deuses, se curvando a outros deuses, prestando adoração a outros deuses, se sacrificando a outros deuses, tem sido de grande avalia para você. Se eles têm honrado de fato o teu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. É triste, é lamentável, é angustiante você servir, se prostrar diante de alguém que não pode fazer nada por você, que não tem resposta, não tem solução para o teu caso. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu lhe apresento o Deus de Jó. É por isso é que eu digo a você, o Deus de Jó tem poder, autoridade para resolver a tua situação. Talvez você está vivendo uma situação na família e já buscou solução em outros meios. Bateu em outras portas. Procurou solução em outros caminhos e não encontrou. Eu quero dizer para você que o Deus de Jó, que é o meu Deus, tem a solução para o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você já passou um momento angustiante da família, do casamento, no emprego, no seu trabalho. E você já fez de tudo e não obteve sucesso, não obteve resposta. Procure o Deus de Jó. Porque além de ele estar de braços abertos para te receber, de ele te conceder salvação, ele ainda está pronto para estender as suas mãos e te ajudar naquilo que você precisa e necessita. Queridos, que fique esta mensagem ao teu coração, para a sua vida, e que você tome isso como um grande despertamento para a sua vida espiritual. Quero encerrar esta mensagem por aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa. Só peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que Deus te abençoe.